trago informação urgentíssima sobre prisão que abalou Brasília, abalou a política, e eu vou trazer e explicar absolutamente tudo nos mínimos detalhes nesse boletim aqui para todos vocês. Tem também, gente, tá? O ministro Cássio Nunes Marques, que agora é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O Nunes Marques, ele acabou de tomar aqui uma decisão que deixou o Lula completamente furioso e desesperado, gente, tá? Essa decisão que o Cássio Nunes Marques acabou de tomar beneficia Flávio Bolsonaro. É uma decisão em favor de Bolsonaro. E a informação que acaba de chegar é que o Lula, após receber aqui essa notícia de que o Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, acabou de decidir a favor de Flávio Bolsonaro, essa notícia deixou o Lula extremamente furioso. Qual foi essa decisão do Nunes Marques que tomou em favor de Bolsonaro que deixou o Lula furioso? Claro que eu vim aqui correndo trazer essa informação. Essa decisão do Nunes Marques pegou Brasília e o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? E por fim, para acabar de piorar para o Lula, a União Europeia, gente, tá? Acabou de descartar, dar uma apunhalada nas costas de Lula da Silva. E para acabar de completar, a União Europeia acabou de humilhar Lula da Silva sem dó e nem piedade. É exatamente isso que você acabou de escutar. União Europeia descartou Lula, deu uma apunhalada nas costas do Lula e para piorar o quadro de notícia ruim, humilhou o Lula sem dó e nem piedade. E é claro que eu vim correndo trazer, porque essa informação é sim de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado me assistindo aqui nesse momento. E por fim, a informação que acaba de chegar é que Donald Trump vai revelar uma lista, vai divulgar uma lista com nomes de grandes autoridades aqui no Brasil, grandes autoridades de Brasília, e supostamente parece que o nome do Lula também está nessa lista, que vai ser divulgada, revelada pelo governo americano, por Donald Trump a qualquer momento. E a informação de que o governo americano vai revelar esta lista, gerou pânico e desespero em Brasília. Parece que uma nuvem negra pairou sobre Brasília após a revelação de que o governo americano vai revelar nomes, gente, tá? Em uma lista negra que parece que tem o nome do Lula no meio lá. Eu vou trazer aqui um vídeo explicando todos os detalhes e por que grandes autoridades de Brasília estão desesperadas aí com essa lista. Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Rapidinho, ó, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Cássio Nunes Marques hoje é presidente do TSE e ele acabou de tomar uma decisão que abalou as estruturas de Brasília e deixou Lula, o PT e a esquerda devastada. Nunes Marques aceita pedido de Flávio Bolsonaro e suspende pesquisa Atlas Intel. Vocês se lembram, gente, que recentemente o Atlas Intel, que tem um viés meio esquerdista, publicou aí uma pesquisa que mostrava o Lula bem lá em cima e o Flávio mais embaixo. Só que aí a gente descobriu, inclusive, o primeiro a expor toda a situação foi o jornalista Cláudio Dantas, que fez um vídeo que explodiu nas redes sociais. O Cláudio Dantas expôs a Atlas Intel ali nas suas entranhas, revelou ali curiosidades sobre esse instituto de pesquisa e revelou que ao fazer a pergunta, né, quem você prefere, Lula ou Flávio, aí eles colocaram o áudio do Daniel Vocaro com Flávio Bolsonaro, induzindo aquela pessoa a dizer que o voto é do Lula. Clara indução. Claro que a equipe de campanha do Flávio Bolsonaro fez essa denúncia no TSE e o Flávio Bolsonaro teve vitória e uma vitória merecida, gente, tá? Então, Cássio Nunes Marques aceitou o pedido de Flávio e suspende pesquisa Atlas Intel. Inclusive, saiu aqui também na imprensa, vejam só. Cássio Nunes Marques suspende pesquisa Atlas Intel a pedido do PL. Ó, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques,
Deixa eu colocar aqui melhor para vocês visualizarem, que fica melhor. Olhem só. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, atendeu a um pedido do PL e suspendeu a divulgação de pesquisa da Atlas Intel, que mostrava a queda na intenção de voto do senador Flávio Bolsonaro em 6 pontos percentuais em um eventual segundo turno com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais de outubro. Por que lá deu uma queda drástica do Flávio Bolsonaro? Porque ele mostrou o áudio da conversa do Flávio Bolsonaro. A pesquisa, né? Na hora que ela chegou na pessoa para fazer a pergunta, para fazer pesquisa, ela foi e mostrou o áudio do Flávio Bolsonaro conversando com o Daniel Volcário e fez a pergunta. E aí hoje você vota no Lula ou vota no Flávio Bolsonaro? Induziu, né, o resultado, induzindo o resultado aí dessa pesquisa. Então tá aqui, eles tentaram dar a sua justificativa. Olhem só isso aqui, que foi revelado aqui na imprensa. A Atlas Intel diz que só mostrou o áudio de Flávio a entrevistados após questão. Tipo assim, fez a questão, será que eles responderam antes ou depois? Ou seja, gente, vai que é verdade. Será que realmente é do jeito que eles estão? Perdeu completamente a credibilidade. A Atlas Intel perdeu completamente a credibilidade após a imprensa revelar que durante essa pesquisa eles induziram o eleitor, tipo mostrando o áudio do Daniel Volcário conversando com Flávio Bolsonaro. Aí eles vieram, tentaram justificar. O Instituto informou hoje que apenas mostrou o áudio do diálogo entre o Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Volcário depois que os entrevistados já tinham respondido as questões do formulário principal. A pergunta que fica é: dá para confiar nessa justificativa? Mesmo assim, por que mostraram esse áudio do Flávio Bolsonaro e do Daniel Volcário? Será que eles queriam induzir o eleitor a dar a resposta que eles queriam? Então tá aí. A informação, e a gente tem informação, gente, tá? Que eles estão furiosos com isso aqui, tá? A esquerda, após essa decisão aqui do Nunes Marques, ficaram revoltados. A esquerda, o Lula, o Palácio do Planalto, eles ficaram revoltados com essa decisão do Cássio Nunes Marques, tá? O ministro Cássio Nunes Marques, presidente do TSE, determinou hoje que a Atlas Intel não impulsione ou faça nova divulgação de pesquisa presidencial que usou um áudio de Flávio Bolsonaro com Daniel Volcário do Banco Master. É o TSE colocando a Atlas Intel no seu devido lugar. Vai fazer pesquisa? Faça, mas não vai colocar áudio de Daniel Volcário com Flávio Bolsonaro. O que é que aconteceu? O Flávio e o PL acionaram o TSE contra a pesquisa. Na representação, alegam que o questionário continha perguntas sobre o caso do Banco Master e sobre o senador Flávio Bolsonaro com termos de forte carga negativa. Como? Olha só as perguntas. Esquemas de fraudes financeiras. A pesquisa apresentou o áudio em que Flávio pedia dinheiro para o então banqueiro financiar o Dark Horse, que trata da vida do ex-presidente Bolsonaro. Na decisão, Nunes Marques considerou o CEO da Atlas Intel, considerou que o CEO da Atlas Intel, em entrevista à CNN 19 de maio, reconheceu o viés político do conteúdo. Para o ministro, as informações submetidas aos entrevistados apresentam desgaste eleitoral para Flávio Bolsonaro. Na análise do pedido liminar, o presidente do TSE afirmou que, em exame preliminar, existem elementos minimamente consistentes que indicam possível comprometimento da neutralidade metodológica da pesquisa. Segundo ele, algumas perguntas aparentam extrapolar a simples aferição da opinião pública, induzir estímulos narrativos capazes de influenciar respostas posteriores sobre intenção de voto, rejeição e imagem do pré-candidato. De fato, olha só o que ele disse aqui na decisão, que deixou a esquerda desesperada. De fato, tais circunstâncias corroboram os argumentos deduzidos na inicial acerca da possível utilização de estímulos indutivos aptos a contaminar as respostas subsequentes relativas à imagem, rejeição e intenção de voto, reforçando a plausibilidade jurídica da tese de que a pesquisa passa a ter extrapolado os limites de regular aferição estatística. É o Nunes Marques, gente. Então o gigante acordou, né? Antes tarde do que nunca. Cássio Nunes Marques
acabou de dar um chega para lá no Instituto de Pesquisa, sempre, né? Não é um instituto meio com viés esquerdista, tentou armar uma armadilha arapuca para o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, esperto como é, macaco velho também da política, foi para cima e obteve essa grande vitória aqui nesse dia de hoje, que deixou a esquerdalhada furiosa, gente, tá? Outro que deve estar furioso também é esse aqui, Janones. Michele Bolsonaro pede indenização por Janones, relacioná-la ao Banco Master. Eu já tô até, sabe aquelas previsões da Rave, imaginando Janones pedindo para parcelar em 1 zilhão de vezes, como aconteceu no caso da rachadinha. Porque, ao que tudo indica, Janones pode ser, sim, condenado a pagar uma indenização preta para Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro processou o deputado federal André Janones, grande aliado aí do Lula, por um vídeo em que o parlamentar diz que ela figurará nos próximos dias como uma das beneficiárias do dinheiro roubado pela família Bolsonaro junto ao Vorcaro, dono do Banco Master. O conteúdo foi publicado nas redes sociais de Janones em 16 de maio. O Janones, gente, ele ligou o modo desespero, né? Sempre em ano eleitoral, ele dá uma sumida, mas quando é ano eleitoral, ele volta com tudo para as redes sociais. E assim, atacando a família Bolsonaro, assim, como nunca antes, né? Porque ele sempre fez isso, mas agora, neste ano eleitoral, ele tá pegando muito pesado mesmo. Acho que alguém deu essa tarefa pro Janones para ele atacar os Bolsonaros, o clã Bolsonaro, e ele realmente, como cachorrinho, pegou aí a ordem, tá? Meu Deus do céu. É um ataque atrás do outro. Então, Michele Bolsonaro acionou a justiça e quer indenização. E o Janones pode ser derrotado e pagar aí uma nota preta para Michele Bolsonaro. E é claro que eu vou estar aqui acompanhando para atualizar todos vocês. E agora, gente, e o Lula, que acabou de ser descartado pela União Europeia. A União Europeia acabou de tomar aqui uma decisão, ela tipo oficializou. O que antes era uma celeuma, oficializou. Agora é oficial. O Brasil, gente, tá? Acaba de ser prejudicado imensamente, graças à incompetência de Lula da Silva. Eu vou trazer aqui esse vídeo, trazendo aqui todos os detalhes. Logo em seguida, o Flávio Bolsonaro destruiu o Lula por causa aqui dessa incompetência que vai custar muito caro ao povo brasileiro. Vejam só, agora é oficial. A União Europeia não comprará mais carne bovina, suína e de frango, peixe, leite e mel do Brasil. Sabem por quê? Porque o Ministério da Agricultura do Lula não conseguiu fornecer um simples documento comprovando aos europeus que nossos pecuaristas não estão forçando. Vocês vão entender, assistam. A União Europeia oficializou o veto à compra de proteína brasileira, o que inclui a carne bovina, a partir de 3 de setembro. A lista de produtos proibidos para os 27 países da União Europeia abrange, além da carne bovina, quase tudo o que vem da nossa pecuária, como aves, pescado, ovos, leite, mel e outros itens de origem animal. Segundo o Bloco Europeu, o Brasil não conseguiu comprovar a restrição de uso dos chamados antimicrobianos, que são medicamentos, entre eles antibióticos para tratar infecções e parasitas, mas que também podem ser utilizados para estimular o crescimento, algo que a Europa quer combater. Em entrevista ao SBT News, o especialista em agronegócio Miguel Daúde afirmou que o Brasil já cumpre as exigências, mas que o Ministério da Agricultura ainda não conseguiu vencer a etapa da burocracia dos documentos. O Brasil exporta para mais de 170 países seus produtos. Os produtores estão cumprindo, mas se o Ministério não é capaz de equacionar os dados, né, transformar esses dados nos documentos necessários para a União Europeia, é outra coisa. Aí é uma questão burocrática que aí volto a insistir, que não pode acontecer. Se a proibição aos produtos... Resumindo, gente, tá? O próprio especialista resumindo que o Lula é um incompetente, que o Lula só tem competente trabalhando dentro desse desgoverno. E os prejudicados, gente, tá? O povo brasileiro. O pessoal do agro, né, gente? Os empresários. Gente, o pessoal do agro tá revoltado e furioso com essa incompetência do Lula, que vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção do impacto financeiro negativo
que vamos ter aqui no Brasil por causa dessa incompetência de Luiz Inácio Lula da Silva. Uma hora dessa dá saudade do Bolsonaro. Dá ou não dá, pessoal? Aí, gente, tá? Inclusive tá aqui, ó. A incompetência é tanta que, ó. Brasil é o único país do Mercosul afetado por veto da União Europeia à carne. O Lula conseguiu essa proeza. É o único país do Mercosul que ficou de fora. Aí o Flávio Bolsonaro não aguentou. Aí o Flávio Bolsonaro veio e destruiu o Lula. Flávio culpa Lula por veto europeu à carne brasileira. Tá aqui, ó. O senador Flávio Bolsonaro responsabilizou o desgoverno do presidente Lula da Silva pelas dificuldades enfrentadas pelo setor agropecuário brasileiro depois de a União Europeia avançar com restrições à importação de produtos ligados a áreas desmatadas. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar classificou a medida como mais um problema do Lula e afirmou que o governo não tem conseguido impedir a adoção de barreiras comerciais que afetam produtores brasileiros. Flávio acrescentou, mais um problema do Lula que vou ter que resolver no ano que vem, gente. Nossa, Deus do céu, essa que doeu. Flávio Bolsonaro acabou de esfregar na cara do Lula que esse problema aqui que o Lula criou, que o Lula acabou de criar, envolvendo aí o agro e a União Europeia, ele disse, olha, eu vou ter que resolver. Eu, Flávio Bolsonaro, vou resolver essa situação a partir do ano que vem. O Brasil e o agro voltarão a ser respeitados. Meu Deus do céu, que pancada do Flávio Bolsonaro no Lula da Silva. Gente do céu. E agora, gente, vamos falar aqui sobre a prisão que abalou as estruturas de Brasília nesse instante, gente, tá? É sobre a prisão do pai do Vocaro. Gente, essa prisão do pai do Vocaro, vocês não têm noção do caos que tá Brasília com toda essa questão. Vamos lá, gente, tá? Prisão abala Brasília nesse instante. Informações sobre prisão abala Brasília nesse instante, que é a prisão do pai do Daniel Vocaro. Caso Master entra em semana decisiva com delação a caminho e possível prisão domiciliar para pai de Vocaro. Por que é que essa prisão do pai do Daniel Vocaro tá gerando muita apreensão, muita tensão em Brasília? Vejam só. O pedido de revogação da prisão preventiva de Henrique Vocaro, pai do ex-banqueiro Daniel Vocaro, deve ser analisado pela segunda turma do STF nos próximos dias. Nos bastidores da corte, há uma tendência de que seja concedida prisão domiciliar, hipótese que não contaria com a concordância do relator do caso, o ministro André Mendonça. Para o André Mendonça, ele vai ficar na cadeia. Mas parece que há uma articulação ali, tá? Para que o pai do Vocaro vá para a prisão domiciliar. O avanço no processo ocorre em meio a uma semana considerada decisiva para a negociação do acordo de delação premiada de Daniel Vocaro. Uma segunda proposta foi apresentada às autoridades na última semana, após a primeira versão ter sido rejeitada. Desde então, o texto passou por novos ajustes solicitados pela Polícia Federal e PGR. A expectativa é de que novos anexos e informações sejam acrescentados ao acordo nos próximos dias. A defesa de Vocaro trabalha contra o tempo. Na próxima sexta-feira termina o prazo excepcional concedido por André Mendonça para reuniões ampliadas entre os advogados e o ex-banqueiro. Então, André Mendonça deu checkmate. Vocês têm até tal dia para me entregar essa delação, senão acaba tudo. E agora um fato que está chamando assim muita atenção. Eu disse para vocês, gente, tá, que assim que o pai do Vocaro foi preso, que a partir dali o Daniel Vocaro ia agir de forma diferente com relação à delação premiada dele. Porque até então, ele fez uma delação fajuta, mequetrefe, que não adiantou de nada para a Polícia Federal e para o André Mendonça. Eles basicamente pegaram aquela delação e jogou na lata do lixo. Mas a partir do momento em que o pai do Vocaro foi preso, que inclusive o pai do Vocaro está lá surtando dentro da cela, dentro da prisão, esse pessoal é acostumado a viver no luxo, né? Com muito dinheiro, né? Então, começou a criar-se ali um desespero em Brasília, porque, olha, agora com o pai do homem preso, o Daniel Vocaro pode querer abrir o bico.
pode querer abrir a boca, pode querer delatar e entregar algumas autoridades de Brasília. E parece que é exatamente isso que vai acontecer. Após a prisão do pai do Daniel Valcaro, muita coisa mudou. A perspectiva, a visão do Daniel Valcaro mudou e parece que agora ele decidiu entregar e delatar tudo e todos. Pelo menos quase todos, né? Aí, gente, tá? Motivo de apreensão e desespero em Brasília com relação aí a essa prisão. E, para finalizar, em meio à crise da carne, Lula evita evento do agro e escala Alckmin. É uma das informações mais... uma das coisas mais humilhantes e vexatórias que eu já vi na minha vida. Um presidente da República evita ir a um evento porque lá ele sabe que vai ser vaiado, vai ser humilhado, vai ser esculhambado, vai ser detonado, vai ser esculachado, porque por causa da incompetência dele, o agro brasileiro vai ter um impacto negativo gigante na economia brasileira. O Lula ferrou e lascou com o agro do Brasil. E por esse motivo ele está evitando ir em qualquer evento do agro no Brasil. Isso, gente, para mim, isso aqui só tem uma palavra, uma frase que define isso aqui. Isso é uma vergonha. Imaginem só na cabeça de vocês um presidente da República evitando o evento X, Y e Z, porque ele sabe que sacaneou com aquele pessoal, ele sacaneou com o agro, ele sacaneou com os empresários do agro no Brasil. E como que ele vai lá no evento? Ele sabe que vai sair dali linchado. E não vai. É muito humilhante, gente. É muito humilhante. Segundo o nosso querido mestre Alexandre Garcia, Lula admite que Flávio Bolsonaro conseguiu com Donald Trump o que o governo Lula falhou. Gente, tá? Basicamente é o Lula admitindo que será derrotado por Flávio Bolsonaro. Admitindo que Flávio Bolsonaro tem muito mais poder sobre o governo Trump, do que próprio Lula, que é o presidente da República, gente, tá? O Alexandre Garcia descobriu uma bomba atômica contra Luiz Inácio Lula da Silva e vai revelar tudo nos mínimos detalhes para todos vocês. Vejam só. A partir do dia seguinte do resultado da eleição, sua vida começa a mudar em função do resultado da eleição. Não esqueça disso. A eleição é mais importante que Copa. Eu vejo aqui na discussão, né, das relações de Lula e Flávio com Trump. Lula, acho que não se deu conta disso, está afirmando que Flávio é mais importante que ele. Porque ele foi lá para pedir para o Trump não incluir o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista, deixou um documento em inglês para o Trump, ele mesmo afirmou isso, né? Foi lá mostrar que o Brasil está cumprindo todas as exigências da lei de comércio dos Estados Unidos, né? E não adiantou nada. Aí ele está dizendo que o Flávio foi lá e fez tudo isso, que ele não conseguiu fazer. E o Flávio não é chefe de Estado como ele, né? Está afirmando isso. É um ato falho, um engano estratégico do candidato à reeleição. Bom, uma outra questão que é preciso a gente lembrar disso. Nós somos os donos do país. Nós pagamos impostos que sustentam o governo. Os nossos impostos sustentam o Exército, Marinha, Aeronáutica, Judiciário, Poder Executivo, deputado, senador, todo mundo recebe do nosso imposto. E nós os elegemos, os do Poder Executivo, chefe do Executivo, os do Legislativo, né? No município, no Estado, na União, nós os nomeamos pelo nosso voto. Então nós é que nomeamos eles, né? Nós é que escolhemos eles. Então a gente tem que lembrar que eles têm que investigar quando pegam o nosso dinheiro. Por exemplo, o dinheiro dos idosos, que contribuíram a vida toda, trabalharam a vida toda e depois foram roubados em mais de 6 bilhões. 6 bilhões.
foram 4.200.000 ou 4.300.000 idosos. O seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua tia. E tá tudo assim, ó, um delegado que andou querendo investigar o Lulinha, foi afastado, entrou outro, o Frei Chico, irmão do Lula, também entrou lá, passou por cima, mas era dirigente de uma entidade que fez isso. Tá lá o Careca, tá preso, tá lá um sujeito que era do INSS, tá preso, o ministro, o Lupe, caiu fora, né? A Roberta Luxinger está dizendo que não tem nada a ver com isso. Está lá o Camisotti, parece que está preso, esse que eu mencionei, que era da Previdência, um certo Virgílio também, que controlava isso. Mas foi muito dinheiro, tem muita gente envolvida, tem que investigar isso. Aí não quiseram investigar. Parou o Alfredo Gaspar, que era da CPI, reclamou, não adiantou, a CPI terminou o prazo dela, não conseguiram nem no Supremo, né? Acabou, não se investiga mais. E lá na Polícia Federal a gente não sabe, porque o policial federal, né, o diretor da Polícia Federal acabou de dizer, numa entrevista na Globo News, que é um equívoco do governo americano classificar o PCC, que aterroriza os brasileiros, e o Comando Vermelho, de organização terrorista, narcoterrorista. Mas diz que está pronto para trabalhar em conjunto. Como assim? Se está classificando de equívoco. Uma autoridade brasileira está qualificando uma decisão americana que é para valer nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. É lá nos Estados Unidos. Eles não têm jurisdição sobre o Brasil. Meu Deus do céu, não caiam nessa. É lei americana. É para pegar o Comando Vermelho, o PCC, nas suas ligações financeiras e pessoais. E eles estão presentes, o PCC está presente entre 12 e 19 estados americanos já. E, obviamente, tem ligações financeiras. A partir de agora, saiu no Diário Oficial de lá, os americanos têm condições de bloquear isso e de responsabilizar os cúmplices dessa história. Mas os americanos não vão entrar aqui no Brasil. Aqui no Brasil o problema é nosso. Nós é que temos que resolver a nossa soberania, que já foi retirada pelo Comando Vermelho e pelo PCC. No Rio de Janeiro, na Amazônia, no Ceará, no Pará, no Amazonas, na Bahia, em lugares de São Paulo. Então, só para a gente pensar, vocês estão sendo enganados, estão se deixando enganar, ou vocês estão esperando pensar pelos outros? Não deixe que outros pensem por você. De Brasília, Alexandre Garcia. Aí, gente, então, segundo o nosso querido mestre Alexandre Garcia, aí Lula admite que Flávio Bolsonaro conseguiu com Trump o que o governo Lula falhou. Gente, tá? Contra fatos não há argumentos, né? O Lula se sentiu magoado com o Donald Trump porque esteve lá nos Estados Unidos, na Casa Branca, teve uma reunião, segundo Lula, de 3 horas. E uma semana depois, 10 dias depois, basicamente, o Trump tomou uma decisão que o Lula levou como uma facada nas costas, né? Após enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Isso uma semana antes de ter tido uma reunião de 3 horas com o Lula da Silva. A contrapartida, Flávio Bolsonaro foi lá, segundo a militância da esquerda, foi uma reunião de 20 minutos, né? Então, em 20 minutos, o Flávio Bolsonaro saiu ali com o seu pedido atendido, enquanto Lula não conseguiu absolutamente nada. Só mostra que a química só existiu mesmo na cabeça do Lula, né? Porque na do Trump, acho que não teve química absoluta nenhuma. Absolutamente nenhuma. E agora, gente, acabou de sair aqui... Gente, eu queria que vocês largassem tudo que vocês estão assistindo para assistir esse vídeo, porque traz uma informação extremamente importante, que inclusive está gerando pânico e desespero em Brasília neste exato momento. Ele acabou de revelar que o governo americano vai soltar uma lista negra com nomes de grandes autoridades aqui em Brasília.
Qual é o motivo dessa lista? Por que que essas autoridades foram parar nessa lista negra de Donald Trump do governo americano? E parece que supostamente até o nome de Lula da Silva está nessa lista negra dos Estados Unidos, do governo Trump. Vamos entender o que está acontecendo? Vejam só. O Donald Trump está vindo aí com uma lista comprometedora, pesada, vergonhosa, supostamente com o nome de Lula e de muita gente grande do entorno dele, gente da esquerda, que posa de defensora do povo, mas agora pode aparecer no meio de coisa podre envolvendo crime organizado, narcotráfico, lavagem de dinheiro e bastidores sujos do poder. E é por isso que Brasília está com um cheiro de velório antes do enterro. Durante 4 anos, fomos castigados por esse desgoverno. E quando eu digo aqui no canal que Lula, o careca dele e essa corda da esquerda toda vão cair junto com o próprio sistema, sempre aparece meia dúzia aí rindo, debochando, perguntando se a erva que eu fumei era forte demais, se eu estou fumando erva estragada, se eu estou delirando, viajando na maionese, se eu virei um teórico da conspiração. Pois agora, segura essa. O Trump, segundo informações que estão circulando, já está com uma lista pesada nas mãos, uma lista supostamente com o nome de Lula e gente do entorno do desgoverno dele, figuras de esquerda, que estão envolvidas em coisa grande e coisa pesada. Olha, Deus pode até parecer tardar, mas ele não falha. E parece que dessa vez Deus resolveu usar os Estados Unidos, como um martelo para bater na mesa, abrir a gaveta e puxar os nomes e mostrar ao Brasil inteiro quem são os santos de pau oco, os santos de palanque que podem estar atolados até o pescoço nessa lama toda. Porque agora o bicho vai pegar de verdade. E presta atenção, esquece essa conversinha mole de que o desespero do desgoverno Lula contra os Estados Unidos é por causa de tarifa, de banco, de piques, de soberania nacional. Isso é cortina de fumaça. O medo real é outro. O que está tirando o sono do Lula e dessa turma toda é a tal lista que o Trump tem na mão. Nomes do governo, figuras de esquerda, gente do entorno do PT e operadores políticos que, segundo as denúncias e informações que estão circulando aí, aparecem ligados ao crescimento, à proteção ou à engrenagem que envolve o crime organizado no Brasil, facções, narcotráfico, lavagem de dinheiro, enfim. E quando os Estados Unidos resolvem tratar as facções brasileiras como organizações terroristas, a brincadeira deixou de ser debate de televisão e virou guerra de inteligência, de sanção, de bloqueio, de corte, de visto, de extradição, de interferência militar americana no Brasil. E sem contar a exposição horrível que o Brasil vai ter lá fora. Agora a coisa ficou pesada, porque não é briguinha de bairro, agora não é mais discurso de palanque, agora é o Washington abrindo a gaveta e mostrando que tem papel na mão, tem nome, tem rastro. Olha, vai deixando o like nesse vídeo agora mesmo, por favor, porque esse assunto aqui, ele é importantíssimo e com certeza ele vai ser escondido, vai ser enterrado pelo algoritmo. E para que esse vídeo, ele chegue a mais pessoas, essa notícia chegue para todo o Brasil, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente nesse vídeo, compartilhe e interaja e vamos furar a bolha da censura. Agora presta atenção, olha só, vamos falar aqui sem passar talco na verdade. Essa turma do desgoverno Lula e o próprio Lula estão cagando de medo da lista do Trump. É isso que está deixando o Lula e todos os seus colaboradores em desespero, em pânico. Não é medo de banco quebrar, não é medo do mercado financeiro reclamar, não é medo do Pix, não é medo de empresário chiar. O medo é aparecer nome graúdo. O medo é a lista sair das mãos do Trump e o Brasil inteiro descobrir que muita gente que posa de defensora do povo... Gente, então, tá aí. Segundo informações reveladas, existe uma lista, tá? Sobre a tutela, do governo Trump. Essa lista pode ser revelada. Supostamente tem até o nome de Lula da Silva nesta lista, gente. Além do nome do Lula, nome de grandes autoridades do governo americano. E eu não duvido nada disso realmente estar acontecendo, gente, tá? Porque a gente sabe muito bem que o governo americano, gente, tem uma equipe de sondagem, investigação, de CIA, FBI, gente, eles conseguem tudo que eles querem. Quando eles querem levantar tudo sobre um CPF, sobre uma autoridade, sobre quem quer que seja, eles têm vários meios, vários mecanismos e eles conseguem rastrear com uma lupa a vida de um cidadão. Então, assim, por isso que muita gente não gosta, do governo americano, se sentem vigiados, se sentem ameaçados pelo governo Donald Trump, porque sabe que eles têm mecanismos que, se eles quiserem se aprofundar, se eles pegarem alguém como alvo, eles descobrem absolutamente tudo. É uma equipe, uma junção de investigadores assim para dar inveja em qualquer país aí pelo mundo afora, gente, porque realmente é brilhante quando eles querem investigar uma autoridade.